Olá pessoal, hoje nós vamos dar algumas dicas de como escolher o vaso ideal para o cultivo da sua horta. Uma das principais dicas é a profundidade do vaso. É importante que esse vaso, em geral, tenha no mínimo 15 centímetros de profundidade. Esse vaso aqui tem 15 centímetros, para vocês terem uma ideia. Por que em geral? Porque, por exemplo, se você for plantar uma cenoura ou uma mandioca, provavelmente você vai precisar de uma profundidade maior, porque a planta vai crescer para baixo. E 15 centímetros para a maioria das plantas é suficiente desde que você tenha um bom substrato. Tendo um bom substrato, a planta vai ter tudo o que ela precisa nessa profundidade de 15 centímetros. Uma segunda dica é a área de plantio. Para você definir o vaso que você vai comprar, depende do que você quer plantar e do quanto você quer plantar. Por exemplo, se você for plantar um tomateiro somente, você não precisa comprar um vaso muito grande. Você precisa entender qual que é o espaço que esse tomateiro precisa, por exemplo, no caso 30 centímetros de diâmetro mais ou menos, e buscar um vaso que atenda o espaço do tomateiro. Esse vaso aqui atenderia para plantar somente um. Agora, se você quer plantar uma grande variedade ou uma maior variedade de hortaliças, talvez fosse interessante você ter um vaso que tivesse uma área de cultivo maior. Como por exemplo esse vaso aqui, que tem uma ampla área de cultivo e você consegue plantar diversas hortaliças. Existe também a alternativa de comprar pequenos vasinhos, mas é muito menos prático. Uma terceira dica, que também é bastante importante, é estar atento à drenagem do vaso. Este vaso de plástico aqui já tem os furos de drenagem. É imprescindível que, se você esteja trabalhando com vaso sem sistema de irrigação, que ele tenha esses furos de drenagem. No caso do vaso de plástico, se esses furos não forem suficientes, você pode efetuar novos furos, com furadeira mesmo, de fora para dentro, fazer novos furos. Existem vasos dos mais variados tipos e preços. O que pode impactar nesse preço? O material do vaso. Existem materiais plásticos, por exemplo, como esse aqui, que são vasos mais simples, que você encontra em qualquer lugar. Pode ser usado? Sem dúvida nenhuma pode ser usado, mas são vasos que são bastante frágeis e que com o tempo tendem a desbotar. Se você busca mais funcionalidades no vaso, você pode encontrar vasos com sistema de irrigação, seja sub-irrigação ou outras formas de irrigação automática, e vasos com rodízio. São vasos um pouco mais caros, mas que reduzem um pouco o seu trabalho na hora de irrigar e na hora de mover, eventualmente, a sua horta de um lugar para o outro. A gente costuma trabalhar com esse vaso aqui. Esse vaso é um vaso de plástico rotomoldado, que tem uma textura simulando um cimento, uma coisa mais rústica. Ele tem a profundidade de 15 centímetros para o cultivo, tem uma ampla área de cultivo e, para finalizar, ele tem um sistema de subirrigação, ou seja, você preenche um reservatório de água que está na parte de baixo desse vaso, através deste tubo, e aí a umidade vem de baixo para cima na terra. Você não precisa regar a cada 1 ou 2 dias. Isso vai depender, claro, da época do ano. Mas, em geral, você vai precisar recarregar esse reservatório de água uma vez por semana ou até uma vez a cada 2 semanas. Se você tiver interesse em adquirir esse vaso ou o kit de horta orgânica em que esse vaso faz parte, acesse o nosso site www.hortazen.com.br. E essas são as minhas dicas para você escolher o seu vaso ideal para o cultivo da horta.